Pessoal, a Malu Gaspar, que escreve no Globo, é uma estranha no ninho nesse panorama sombrio da imprensa pelega. É uma luz na escuridão em que anda perdido o jornalismo brasileiro. Com ela não tem conversa. O que tem é o privilégio absoluto dos fatos, que ela busca sempre com o máximo empenho e a objetividade absoluta de quem merece, sem nenhum outro enfeite, o título de repórter, que é a essência do jornalismo. Eu rendo aqui de viva voz as minhas homenagens, que eu já registrei por escrito, a Malu Gaspar. E peço licença para ler mais essa peça de jornalismo puro, que no momento em que esse país descamba em mais um enorme degrau da crise existencial da democracia brasileira, ela publica hoje. Aspas. Desde que a oposição propôs a instalação de uma CPMI para investigar as fraudes bilionárias do INSS, a regulamentação permitindo os descontos que passaram a ser feitos em massa e de forma ilegal para desviar o dinheiro dos aposentados se tornou pivô de uma disputa barulhenta nas redes sociais. Bolsonaristas acusam os governistas de terem arquitetado o roubo, enquanto auxiliares do Lula e parlamentares da base ocuparam as redes para acusar a gestão de Jair Bolsonaro. Mas a pesquisa nos registros da Câmara e do Senado sobre a tramitação das medidas provisórias e leis que tratam do assunto não deixa dúvida. Parlamentares dos partidos de esquerda, que antes eram oposição, capitanearam um esforço concentrado para derrubar trechos de medidas provisórias e de decretos do governo Bolsonaro, e não só ampliar os prazos para o cadastro de entidades associativas fazerem os descontos das aposentadorias, como para relaxar todos os controles. A medida provisória 871 de 2019 dizia, por exemplo, que as permissões para que as entidades associativas fizessem os descontos de pagamento de serviços direto na conta dos aposentados teriam que ser revalidadas todo ano a partir de 2020 pelos próprios beneficiários. Na época, já havia denúncias de fraudes mencionadas 16 vezes na exposição de motivos da medida provisória. Mas na discussão sobre o relatório no Congresso, as fraudes foram tratadas pela oposição como desculpa de Bolsonaro para restringir os direitos dos trabalhadores. Por isso, muitos deles propuseram emendas que simplesmente acabaram com a necessidade de revalidação ou ampliavam o prazo para o seu início, com datas que iam até 2028. E outras trocavam a revalidação anual por uma verificação a cada 5 anos. Entre as dezenas de emendas que traziam esse tipo de modificação, pelo menos 12, 8 do PT, uma do PCdoB, uma do MDB, uma do PSB e outra do PSDB, tinham um texto idêntico na exposição de motivos que terminava sempre com a mesma frase. Assim, revalidar cada autorização anualmente torna o desconto da mensalidade social praticamente inviável. O mesmo argumento foi usado na sessão que discutiu a MP pelo senador Jacques Wagner. Aspas, combater a corrupção ou chamar a aposentadoria indevida é bem-vindo, mas não vamos jogar a criança junto com a água suja para fora. Em todas as instituições, seja em sindicato de trabalhador, seja em sindicato empresarial, você vai achar gente boa e gente ruim. Agora, você simplesmente aniquilar a participação dos sindicatos, eu acho extremamente nocivo. Fecha aspas. Em meio à guerra com o governo pelas modificações da MP, o deputado Zeca Dirceu foi pelo mesmo caminho. Aspas. É importante esclarecer à população que essa medida provisória não vem para combater fraudes. O governo tem todos os mecanismos necessários para combater fraudes e os grandes sonegadores, enfim, para lutar contra aqueles que praticam o mal feito, disse o parlamentar. Por isso, vamos manter a obstrução naquilo que for necessário para que essa medida provisória não prospere, porque ela é ruim para o Brasil.
Outra briga em que os parlamentares da esquerda foram aguerridos foi a questão da comprovação da atividade rural. Eles se insurgiram contra o dispositivo da medida provisória que acabava com a possibilidade de os sindicatos atestarem que o aposentado havia sido trabalhador rural. Um outro lote de emendas foi apresentado para eliminar esse trecho da MP ou postergar a validade da exclusão dos sindicatos. Nós localizamos 18, das quais 17 são de partidos de esquerda, 11 do PT, 2 do PSB, 2 do PCdoB, uma do PDT e uma do Solidariedade. Uma outra foi apresentada pelo senador Esperidião Amin, que previa a incorporação do cadastro dos sindicatos pelo INSS e dava prazo até 2022 para extinção da comprovação de atividade rural pelos sindicatos. Na tribuna, o deputado Paim, do PT do Rio Grande do Sul, pediu: conseguimos atenuar enormes prejuízos que estavam lá na medida provisória 871, principalmente contra pescadores e trabalhadores rurais. Eu dizia no meu estado, da forma que ficou, 60% dos trabalhadores rurais não vão conseguir se cadastrar até 2021. Calcula a extensão do meu estado. Mas vamos pensar principalmente no Nordeste. A dificuldade vai ser muito maior. Eu tenho muita esperança de que esse plenário vote aqui o destaque que vai garantir, pelo menos que até 2028 haja um espaço para cadastrar, etc. No final, o trecho aprovado no Congresso eliminou a possibilidade de comprovação por sindicatos já a partir de 2020, mas a regra não foi observada pelo INSS, nem no governo Bolsonaro, nem no governo Lula. As comprovações sindicais continuaram sendo aceitas. Muitas deram origem às fraudes agora investigadas pela Polícia Federal. O cadastro do INSS deveria ter sido totalmente implantado até 2023, mas isso não ocorreu até agora. Procurado pela equipe da coluna, o deputado Zeca Dirceu disse que não considera um erro o posicionamento da esquerda em relação à MP 871. Segundo ele, a MP limitava a concessão de benefícios e de aposentadoria e o PT decidiu se opor a isso. Os senadores Jacques Wagner e Paulo Paim não responderam aos questionamentos da coluna. Assim, encerrava a matéria da Malu Gaspar. Quer dizer, gente, eles encaminhavam os bois para o açougue entoando o canto do paraíso. Tudo numa ação milimetricamente coordenada, seguindo um plano pensado, desenhado e debatido entre eles, para que todo mundo dissesse a mesma coisa, até com as mesmas palavras, como a Malu flagrou em várias manifestações. E é desse jeito que a roubalheira, que se já estava denunciada pela plateia há tempo bastante para requerer uma medida provisória presidencial, como a 871 lá em 2019, é porque já vinha rolando desde a imediata sequência da reforma trabalhista feita pelo Congresso em 2017, e confirmada pelo Supremo Tribunal em junho de 2018, que extinguiu o imposto sindical. E, obviamente, tudo com pleno conhecimento do sindicalista pelego que nunca saiu da alma do Luiz Inácio Lula da Silva. Ela poderia ter acabado em 2020, mas em vez disso, foi a partir daí e por causa disso que ela explodiu. A lei, gente, nunca foi, e as decisões do povo brasileiro pelos canais da democracia nunca mereceram qualquer consideração por parte do petismo. São meros obstáculos a serem saltados. Por dentro ou por fora da lei, todo e qualquer ato do PT, desde sempre, tem um único objetivo: tomar o poder e manter ele a qualquer custo. E como se não bastasse as filiações de sócios, a cargo dos sindicatos e não dos sindicalizados, e os descontos de mixarias aí, de vítimas escolhidas pela sua especial vulnerabilidade, a roubalheira engatou marcha aceleradíssima quando esse Lula aí, ruído de ciúmes do terceiro mandato,
inventou a ampliação dos empréstimos consignados para além do rebanho do funcionalismo. Outra ação carregada de má fé, porque fantasiava veneno puro como um quitute, né? Abrindo as portas para os sindicatos para se locupletarem ainda mais completamente às custas dos brasileiros mais pobres, né? Fazendo empréstimos em nome deles que eles nunca receberam, mas pelos quais estão pagando até hoje. Cara, nenhuma invenção literária podia sintetizar melhor, nesse melancólico ocaso aí do lulismo, a carreira do Lula e a categoria moral do PT, nessa sua obra quadridecenária de destruição do Brasil. Não dá para descer mais baixo. Embora toda a escória em torno do partido, que tirou a máscara aí da cara ao aparelhar o Supremo Tribunal e a mídia de massa, ainda se atire, nesse último estertor, a mais uma campanha de falsificação da realidade para, como sempre fez, atirar suas próprias culpas ao Bolsonaro da vez.